A minha saudação à Igreja do Senhor nessa noite. Estamos sentindo a presença de Deus no meio da igreja. Pela manhã já tivemos aqui em um abençoado culto de Santa Ceia. E a noite não está sendo diferente, para a glória de Deus. Amém? Continue adorando a Deus, glorificando o seu nome, porque Ele está neste lugar. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15. Um texto conhecido da igreja que eu quero meditar nesta noite juntamente com os irmãos, que Deus tem falado aos nossos corações sobre essa temática tão importante para a igreja do Senhor. Os irmãos encontraram? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? A igreja pode tomar os vossos lugares. Glorifique ao nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus tem nos impulsionado nesta direção de falar, de pregar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E tenho conversado com departamento de evangelismo, discipulado, encarregados de congregações, sobre isso, que é um tema muito importante para a igreja, principalmente nos dias em que estamos vivendo. E algumas coisas nos têm trazido essa informação de que Deus está agindo nesta direção. Nós temos visto ali no Instituto Penal, por exemplo, o irmão Edenilson me passou que 18 pessoas estão recebendo o discipulado. Isso é a bênção de Deus chegando em lugares que talvez para nós seja remoto, talvez para alguns pensem que não há necessidade. Mas Deus tem chegado lá através do Evangelho pregado. Nós temos visto pessoas se direcionando aqui à igreja, em alguns casos pedindo para serem discipuladas. E eu fico pensando muitas vezes, irmão Leandro, irmão Vladimir, a ordem de Jesus era para a igreja ir, mas os perdidos estão vindo. Não é errado, não é, porque quando nós temos o desejo de ouvir algo de Deus, temos sede, nós precisamos buscar água, mas a igreja do Senhor pode fazer muito mais, precisa fazer mais, para que possamos alcançar muitas outras pessoas para o reino de Deus. E então Paulo estava aqui falando aos irmãos romanos, e ele traça uma cadeia de ações que precisam estar interligadas para que, quando um perdido ouvir o Evangelho, o Espírito Santo faça a obra na vida dele. E o povo, no versículo 18, nós vamos ver, está escrito assim: mas digo, porventura não ouviram? Ele está dizendo sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles,
e as suas palavras até os confins do mundo. Então Paulo estava dizendo, para que eles ouçam tem que falar, mas para falar tem que ser enviado, tem que pregar. E o próprio Paulo estava dizendo, mas eles ouviram sim. O que faltou? A fé. Não tiveram fé para crer. Mas, quando a gente analisa a nossa situação atual, eu vejo que há fé, existe palavra sendo pregada, mas nós não estamos indo lá aonde eles estão, nós estamos fechados aqui. Isso não é geral, existem departamentos, grupos de irmãos que estão pregando a palavra de Deus, mas não é só para eles. A comissão, a grande comissão de Jesus é para a igreja. E qual é o elo que está faltando, qual é o elo que está quebrado, que nós precisamos consertar? Eu até sublinhei aqui no versículo 14, na última parte, e como ouvirão, se não há quem pregue? Queridos, se para invocarem precisam crer, para crer precisam ouvir, para ouvir precisa de alguém que fale, para falar precisa ser enviado, o que está faltando para nós? Nós temos palavra, nós temos fé, nós já fomos alcançados, temos experiência, e por que não estamos falando de Jesus? Por que a igreja não está indo nos valados para falar de Jesus aos perdidos? É uma pergunta que nós vamos responder na medida em que Deus vai me dando graça para mim falar para você. Hoje você veio nesse culto, é um culto de Santa Ceia, nós temos visitantes, mas a palavra está direcionada a você que é cristão, você que já recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas que talvez você more perto de alguém, você trabalha com alguém, com certeza trabalhamos, moramos perto, temos familiares que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. E a geração em que estamos vivendo, os tempos estão difíceis, e nós vemos que o melhor tempo para ganharmos almas para Jesus é quando as coisas estão difíceis, é quando as pessoas procuram resolver os seus problemas da forma deles, no mundo secular, e não conseguem. E geralmente a última coisa que alguém procura é Jesus, a igreja, os crentes. E aí nós temos a oportunidade de pregar, e o Espírito Santo fazer a obra na vida desta pessoa, para ser nosso irmão, para caminhar conosco neste caminho maravilhoso que nos leva aos céus. Queridos irmãos, Jesus nos deixou uma grande comissão, e isso deveria estar em nosso coração todos os dias, para nós fazermos esta obra. Em Marcos 16:15 está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Começando com isso, nós precisamos entender, nós não temos direito de escolher para quem pregar, nós precisamos pregar, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer situação. E às vezes nós achamos que estamos sendo chatos, que não vamos ser ouvidos, que não temos argumentos para falar de Jesus. Talvez não vou ser entendido, talvez a pessoa vai pedir para mim parar.
Eu não tenho condições de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Fale, e Jesus vai fazer a obra na vida daquela pessoa. Muitos missionários, evangelizadores entenderam isso e estão ganhando almas para o Senhor. E o que falta para nós? Nós podemos ver que há muitas evidências de que a igreja atual está falhando nesta missão. Eu e você, como igreja do Senhor, como salvos em Cristo, estamos falhando na missão de ganhar almas para o Senhor. Eu pergunto para você que é cristão, que talvez você está como membro desta igreja há mais de 5 anos, há mais de 10 ou há mais de 40 anos. 2023 está chegando à sua metade já. Para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano? Para quantos você disse, Jesus te ama, Jesus tem uma eternidade com Deus para você? Para quantos você tirou tempo para dizer, vem cá, eu vou te mostrar um texto da Bíblia que diz que todos pecaram, você precisa de Jesus que morreu na cruz para salvar a tua vida. Queridos irmãos, não é simplesmente estatísticas, é realidade. Até hoje, em 2023, a Assembleia de Deus de Uruguaiana não batizou nenhuma pessoa. No último batismo, do dia 31 de dezembro de 2022, nós batizamos, lembra? 12 pessoas. 12 pessoas. Por quê, irmãos? Porque eu e você estamos falhando na missão que Deus nos deu. Outro dado que nós podemos analisar com a igreja. A igreja tem 2 formas de crescimento: crescimento interno e crescimento externo. Crescimento interno é quando nós somos exemplos dentro de casa, que nós ganhamos os nossos filhos para Jesus, ensinando no caminho em que deve andar. E quando ele chega nos 10 anos, nos 11 anos, ele já está ansioso para se batizar nas águas do batismo. Mas nós estamos falhando até dentro de casa. Me perdoem a sinceridade. Que crente eu estou sendo para minha família? Se eu não estou conseguindo ganhar os filhos, os netos, será que eu tenho forças para pregar para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho? Querida igreja, as pessoas lá fora estão dizendo, eu ouvi uma entrevista, alguém perguntou, o que tu acha? Se Jesus voltar, o que acontece contigo? Eu não sei, eu acho que o mundo vai acabar. Outro disse, eu vou para o inferno, eu sei, eu conheço o Evangelho. Muitos poucos disseram, eu vou com Jesus. O mundo está em trevas. Talvez o nosso filho, a nossa filha, o nosso sobrinho está vivendo uma vida de pecado e nós não temos palavra, não temos argumentos, não temos testemunho para trazer ele para dentro da igreja. Como invocarão, como ouvirão, se não há quem pregue? O motivo da existência da igreja é ganhar almas para Cristo. Nós não temos outro motivo, irmãos, de sermos igreja. Se fosse apenas para salvação, Deus nos salvaria hoje e nos levaria para
para a glória amanhã. Se fosse apenas para a salvação, nós simplesmente seríamos arrebatados no momento em que aceitássemos Jesus como Salvador. Mas Deus nos deixa na terra para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, para ganhar o mundo para Cristo. Aonde está a responsabilidade da igreja com esta missão que nós temos, que é uma ordem direta e imperativa de Jesus Cristo, que não está sendo cumprida? Queridos irmãos, nós estamos invertendo a ordem das coisas. A missão primária da igreja é ganhar almas para Cristo, é sermos cristãos autênticos. Para onde eu estiver, no lugar que eu estiver inserido, eu possa fazer diferença na vida das pessoas. Mas o que acontece conosco? A igreja atual, ela se envolve com tantas coisas, aqui dentro da igreja mesmo, com reuniões, com ensaios, com eventos, com confraternizações. Termina as confraternizações, nós começamos de novo reuniões, ensaios, congressos. Esses dias eu estava conversando com os irmãos e perguntando, dos últimos congressos da igreja de Uruguaiana, você conhece um que se converteu a Cristo no congresso? Que a palavra de Deus tocou no coração dele, ele veio para frente, se ajoelhou, aceitou Jesus como seu Salvador e está na igreja hoje? Será que temos? Será que vale a pena nós ensaiar? Será que vale a pena nós programar, investir e continuar do jeito que estamos? Queridos irmãos, nós precisamos mudar. Essa hiperatividade da igreja não traz benefício nenhum para nós. Apenas um que fica feliz com isso: o diabo. Porque ele sabe que a igreja está envolvida nos seus próprios, na sua própria organização, na sua própria estrutura, e não tem tempo para sair do lado de fora, convidar alguém, levar um folheto, abraçar alguém e trazer aqui para Deus fazer a obra na sua vida. E eu estava meditando nisso e pensando, o irmão Pedro aqui estava falando que nós precisamos construir, reformar, fazer mais. A igreja fica feliz com isso, e eu já fui indagado por alguém: pastor, por que tu não fala de dinheiro? Por que você não constrói? Por que você não reforma? Está precisando. Mas eu nunca fui questionado por que não está havendo batismo em águas, pastor. Nós estamos com as coisas daqui, nós estamos preocupados, mas com as coisas de Deus nós não estamos preocupados. Nós nos preocupamos com a cor da tinta, nós nos preocupamos com coisas banais do dia a dia, mas não nos importamos com as almas que estão a passos largos para o abismo. Quando que você orou para Deus te abrir uma oportunidade para você pregar para aquele teu colega que talvez vai fazendo chacota da tua fé? O crente foi colocado por cabeça e não por cauda. O crente está inserido lá no mundo porque nós precisamos fazer diferença. Se não é para isso, não vale a pena nós continuarmos dizendo que somos cristãos e não agirmos desta forma. Queridos, eu estava lendo um livro que dizia, o título dele é A Treliça e a Videira. Os irmãos sabem que para ter uma videira, um pé de uvas,
Nós precisamos de uma estrutura, geralmente é uma treliça. Se nós deixarmos a treliça bonitinha, seja de madeira ou de ferro, pintar todos os anos e não cuidar da videira, nós não vamos ter frutos para comer. Nós queremos chegar e olhar os frutos e aproveitar o que a videira tem para nos dar. Mas nós estamos colocando toda a nossa atenção na treliça. E a videira está morrendo, não está dando frutos, não está multiplicando. Igreja, até quando nós vamos colocar a nossa ação na treliça, na estrutura do que somos? Só porque somos assembleianos, isso não nos dá o direito de não evangelizar. É certo que a igreja, ela cresce automaticamente. Terça-feira nós recebemos irmãos de outras denominações, são muito bem-vindos aqui. Mas a ordem de Jesus é ir nos valados, é ir nas vilas, é ir nos bairros, é estar na rua, é levar a palavra de Deus para aquele que está sedento, é levar água ao sedento, mostrar a fonte da água da vida. Muitos se perguntam, mas por que se preocupar com os perdidos? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, porque todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. É só por isso. Será que isso não basta para nós entendermos que nós temos que pregar o Evangelho? Porque todos pecaram, não tem um que possa se salvar pelas suas obras. É pela glória de Deus. E o versículo 23 do capítulo 6 diz assim, o salário do pecado é a morte. Esse é o resultado deles andarem no mundo, perdidos, pecando. Vão receber um salário no final da sua vida. E o que é? A morte eterna. E nós sabendo que o mesmo versículo vai dizer, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ficaremos calados? Será que nós não podemos chegar para Ele e dizer, escuta aqui, ó, você com esta vida de pecado, você está indo para o inferno. O salário, o resultado da tua vida é a morte eterna. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho algo que pode mudar a tua vida, chamado Evangelho de Jesus Cristo. Aquele homem que morreu e ressuscitou para salvar a tua alma, e é gratuito, é só você aceitar que você vai para os céus, para ter vida eterna, para nós cultuarmos juntos e glorificar esse Deus que nós glorificamos. Irmãos, para muitos é tão difícil fazer isso, que é básico da vida cristã. Quando nós discipulamos uma pessoa, nós já informamos ela, você está sendo discipulado, agora você também precisa fazer a tua parte, evangelize. Só que nós estamos fazendo o quê? Nós trazemos a pessoa para dentro da igreja e direcionamos para o departamento tal, para o coral tal, para a igreja tal, e não ensinamos ela que ela também tem que fazer a sua parte, multiplicar na obra do Senhor. Se nós não fazemos, você acha que nós vamos dizer que ela tem que fazer também? A mudança tem que começar em nós, na minha vida, na tua vida. Nós não somos diferentes. A única coisa que muda é que alguém se importou conosco e pregou para nós o Evangelho.
E nós estamos aqui e sempre vamos lembrar daquela pessoa que nos indicou o caminho, que nos trouxe para o caminho, que andou conosco até que nós firmássemos os nossos pés. Mas é tão difícil fazer isso nesse momento, e eu vejo que boas notícias, quando nós temos uma boa notícia, nós reunimos a família e dizemos: olha, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Às vezes nós vamos no médico, levamos um exame, o médico diz: vem cá, não é tudo isso que você pensou, isso aqui é simples, você não tem nada. E por que nós demoramos tanto para levar a boa notícia para o mundo? A notícia que cura a alma, a notícia que resolve problemas, a notícia que leva para o céu. Queridos irmãos, até quando pessoas vão morrer do nosso lado e a sua alma está indo para o inferno e nós não vamos fazer nada? A igreja atual, ela está falhando, e eu compartilho dessa tristeza com vocês. Nós estamos falhando. O que Jesus diria para nós hoje, se viesse aqui? Antes de subir ao céu, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E ele vai perguntar: por que vocês não estão fazendo? Será que nós somos tão maus que nós queremos as coisas boas para nós e não queremos repartir esta bênção com os outros? Será que somos tão mesquinhos, orgulhosos, que não podemos dizer: olha, eu divido o meu Deus com você, eu compartilho da minha fé com você? Quantas pessoas antigamente no seu carro, no porta-luva, levavam folhetos, outros bíblias, para encontrar alguém e dizer: está aqui um folheto, está aqui uma Bíblia para você. Não se vê mais isso. Nós nos fechamos na minha igreja, na minha congregação, na minha fé, e às vezes os vizinhos nem sabem que eu sou crente. Queridos irmãos, Cristo está reprovando a nossa conduta. Se Jesus viesse aqui, ele ia dizer para nós: você não precisou morrer na cruz, fui eu que morri. Você não precisou ser açoitado, fui eu que fui açoitado. Você não precisou ressuscitar ao terceiro dia, mas olha aqui, estou aqui, olha as minhas mãos. A única coisa que você precisa fazer é dizer para os outros o que aconteceu comigo, porque é eu que salvo. Sou eu que levo as marcas do Evangelho no meu físico. Você não precisou passar por estas coisas. A única ordem que Jesus nos deu é pregar, é anunciar, é levar as boas novas. Nós estamos com a menor parte, a responsabilidade menor é a da igreja, e não estamos fazendo. Queridos, isso é para nós tomarmos um choque de realidade. Eu vejo muitos irmãos que têm o desejo, que têm amor pelas almas, que se importam com as pessoas, mas é uma porcentagem tão baixa. Jesus está confrontando a nossa fé nesta noite. O que nós encontramos é desculpas.
argumentos lindos para não levar o Evangelho. Nos defendemos com tantas palavras de sabedoria, mas a Bíblia diz, em Provérbios, Salomão escrevendo disse assim: quem ganha almas é sábio, quem não ganha almas não é sábio. Coloca um compromisso, assuma a responsabilidade de até o dia 31 de dezembro de 2023. 7 meses. Você possa orar por alguém, para Deus abrir uma porta para você pregar a palavra para ele, para você convidar para vir à igreja, para você ver ele se importando com as coisas de Deus. Você vai ver ele derramar as suas lágrimas, dobrar os joelhos aqui na frente e aceitar Jesus como Salvador. A maior alegria que você vai sentir na tua vida é ver isso acontecer. Não tem alegria maior, porque é quando acontece isso, a Bíblia diz que há festas nos céus. Deus se agrada. Jesus sente e vê que não foi em vão a sua morte e ressurreição, porque um pecador se arrependeu, porque você fez a tua parte. Faça isso até o final do ano. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana lá no poço de Jacó, os discípulos foram para a cidade e quando voltaram, eles sabiam que Jesus estava com fome. Mestre, come. Eles nem olharam para a samaritana que estava ouvindo a palavra. Eles queriam agradar a Jesus com coisas, com ações para Jesus. E o que Jesus diz para eles? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava preocupado com a alma da samaritana. E muitas vezes nós estamos agindo igual os discípulos. Nós queremos fazer algo para Deus e nós achamos que fazer parte de um departamento, de um coral, de cantar, de pregar, basta. Mas fazer a vontade de Deus é ganhar almas, é amar almas, é encaminhar pessoas para o caminho do Senhor. Deus está muito mais interessado nas almas que nós levamos ao conhecimento da verdade, do que o nosso serviço, que muitas vezes nós fazemos porque queremos benefícios de Deus. Quer benefícios? Ganhe almas para Cristo. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, e Deus vai abençoar a tua vida. Eu estava ouvindo alguém dizendo, eu era aquela pessoa lá no mundo que na sexta-feira eu convidava todos para nós ir para as festas, para os bares. Eu era aquela força motriz que reunia as pessoas. De repente eu estava crente, e aí eu pensei, o que eu vou fazer? Agora eu não posso mais convidar para isso, eu vou ter que sair mais cedo, me esconder. Mas ele disse, algo me impulsionava para dizer para aqueles mesmos amigos, o convite eu continuo a fazer, mas o lugar é diferente, o assunto é diferente. Queridos, tem muitos que se convertem, e lá no mundo fazia tudo, reunia, era o homem do churrasco, mas na igreja não tem condições, tem vergonha. Aquele que se envergonhar do Evangelho, o que diz a Bíblia?
o Senhor se envergonhará dele. Para concluir, abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3, e o versículo 16 em diante. Se você ainda não marcou esse texto na tua Bíblia, marca do versículo 16 até o versículo 19. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 até o 19. Diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você será livre da culpa. Meus irmãos, o atalaia era aquele que ficava em cima do muro, provavelmente uma espécie de gabine, onde lá ele olhava para fora dos muros da cidade, para avisar dentro da cidade se viesse o inimigo, os exércitos inimigos. E Jesus está dizendo para Ezequiel: eu te dei por atalaia, e tu da minha boca ouvirás. O que você ouviu de Cristo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Nós temos que ouvir de Deus e falar. Porque se o atalaia visse qualquer coisa do lado de fora do muro e não avisasse os que estavam dentro, o que acontecia? Eles eram atacados e ele também perdia a sua vida. E se caso o exército da cidade vencesse, mesmo assim, se ele não avisou, ele morreria. E aí Jesus está dizendo para nós: quando eu mandar você dizer para o ímpio, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E se você não falar isso, você é culpado do sangue daquele homem. Mas se você falar, você está livre da culpa. Meus irmãos, todos nós, individualmente, somos responsáveis diante de Deus pela nossa salvação. Você é responsável pela tua salvação. Eu sou responsável pela minha salvação. Agora, como igreja, como corpo de Cristo, é diferente. Nós temos responsabilidades de avisar aqueles que estão perdidos no lamaçal de pecados,
Aqueles que talvez já ouviram da palavra de Deus, mas não tomaram uma decisão. Talvez você tenha o desejo de pregar, mas ainda não teve coragem de falar. Está chegando um tempo que nós não podemos mais trocar a nossa falta de coragem, o nosso orgulho, ou seja, já passou do tempo disso. De nós trocarmos o orgulho pessoal, a falta de coragem, a falta de entendimento por uma alma condenada no abismo. Quando eu não falo, quando você não fala, nós estamos vendendo a alma de alguém para o inimigo. E Deus vai cobrar da igreja. Nós temos responsabilidades. Se nós sabemos aonde está a fonte, nós precisamos indicar a água para o sedento. Se nós sabemos que Deus tem propósitos para a vida de cada um, nós precisamos atraí-los para esse bom caminho. E as coisas vão começar a mudar na igreja e na tua vida. Hoje nós tivemos 2 cultos de Santa Ceia, mas vai chegar tempo que nós vamos precisar fazer 3, 4, 5, se você, juntamente comigo e com os obreiros, nós assumirmos esta responsabilidade. Nós temos boas notícias para falar. Fala só o que Deus fez na tua vida, já basta. Você também estava lá no mundo. Você também estava jogado no lamaçal de pecados. Mas Deus te libertou. Jesus deu a sua vida em substituição à tua vida. E se nós falarmos simplesmente o Evangelho, de toda a Bíblia se resume a uma frase: Jesus ressuscitou dos mortos para perdoar o teu pecado, os nossos pecados. Isto já basta. Amém? Nos coloquemos em pé. Se Deus falou contigo, faz a tua parte. Faça um propósito com Deus nesta noite, para que Deus coloque esse sentimento, esse amor pelas almas na tua vida. E você vai se alegrar, assim como um pai se alegra quando vê um filho caminhando. Fazem os videozinhos, mandam para a família. Quando você vê um filho na fé caminhando nesse caminho, você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmão Almeri passa aqui, ora a Deus por nós, depois estaremos ministrando a Santa Ceia. Grande e sublime Deus e amado Pai Celestial, no maravilhoso, bendito e sublime nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, a que estamos agradecidos por esta palavra tão linda, tão boa, tão edificante, que traz sobre os nossos ombros a responsabilidade de anunciar o Evangelho e cumprirmos a missão da igreja, de levar a boa semente do Evangelho ao pecador. Portanto, Senhor, multiplica o número de salvos nesta igreja, multiplica o número dos membros do corpo de Cristo neste lugar, multiplica a semente da fé, a semente do Evangelho nos corações dos pecadores, para que as suas vidas sejam transformadas, para que o nome do Senhor seja glorificado,
para que esta igreja continue marchando firme até um dia chegarmos na Canaã celestial. Abençoe e prepara os nossos corações, que queremos nesta noite participar dos símbolos sagrados, e pedimos o perdão, a misericórdia, a graça do Senhor sobre a vida de cada um de nós, e que a Santa Ceia nesta noite sirva de alimento à nossa vida espiritual e saúde ao nosso corpo físico. Nós lhe pedimos a bênção na continuação, no meigo nome de Jesus. Amém.